Eu me chamo Joana, tenho 32 anos e sou mãe solteira do meu filho de 7 anos, o Heitor. O que era para ser um simples jantar em família, comemorando o noivado da minha prima Alana, se transformou na noite mais humilhante da minha vida. Pelo menos foi assim até o momento em que o noivo dela se levantou e mudou tudo. Ninguém esperava o que veio a seguir, muito menos eu. Antes de contar como a minha família inteira ficou em choque, quero saber de onde você me assiste e, se você já se manteve firme quando todo mundo duvidou de você, me avise. Acredite, o que aconteceu em seguida mudou tudo. A vida nem sempre foi tão complicada. Há 8 anos eu tinha 24 e um futuro promissor pela frente. Estava no último ano da faculdade de enfermagem, com especialização em pediatria. Meus professores diziam que eu tinha um dom natural com crianças. Eu estudava muito, mantinha um histórico escolar quase perfeito e já tinha recebido propostas de vários hospitais de prestígio. Minha família tinha orgulho de mim naquela época. Minha mãe contava para os amigos sobre a filha que seria uma futura enfermeira pediátrica. Isso foi antes de tudo mudar. Conheci o Marcelo durante o meu 3º ano da faculdade. Ele estudava administração, era alto, tinha olhos castanhos gentis e um sorriso que me fazia sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Namoramos por 1 ano antes de morarmos juntos. As coisas não eram perfeitas, mas eram boas. Conversávamos sobre nos casar um dia, sobre construirmos uma vida juntos. Quando descobri que estava grávida, não foi planejado, mas não era algo indesejado. Pelo menos não para mim. O Marcelo mudou de uma hora para a outra. Os olhos gentis se tornaram distantes. O sorriso sumiu. Ele começou a chegar tarde em casa, dando desculpas sobre grupos de estudo e projetos. Tentei ser compreensiva, dar a ele um tempo para processar aquela notícia que mudaria a vida dele. Então, 6 meses depois da minha gravidez, uma manhã eu acordei em um apartamento vazio com um bilhete curto. Não posso fazer isso, desculpe. Sem novo endereço, sem contato. Ele mudou o número de telefone, excluiu todas as contas de mídias sociais e desapareceu completamente da minha vida. Os 3 meses seguintes foram uma bagunça de lágrimas, de descrença e de uma determinação que foi crescendo lentamente. Minha mãe me ajudou o máximo que pôde, embora eu já pudesse ver a decepção nos olhos dela. Meu pai havia falecido anos antes, então ela era meu principal apoio na família. O resto da minha família oscilava entre simpatia e julgamento, oferecendo ajuda com uma mão enquanto questionavam minhas escolhas de vida com a outra. O Heitor chegou ao mundo em uma manhã de terça-feira chuvosa, depois de 18 horas de trabalho de parto. Eu segurei o corpinho dele contra o meu peito, os cabelos escuros e finos fazendo cócegas no meu queixo. E fiz uma promessa entre as lágrimas. É só você e eu, parceiro, mas eu vou te dar a melhor vida que eu puder. Eu tive que me afastar da faculdade. Entre a recuperação física, o trauma emocional do abandono e as constantes exigências de um recém-nascido, não havia espaço para mais nada. Minhas economias acabaram rapidamente. Eu me mudei do meu apartamento e fui para um minúsculo aluguel de um quarto na periferia da cidade. Quando o Heitor completou 6 meses, solicitei a ajuda do governo, algo que meus parentes mais orgulhosos nunca me deixaram esquecer. Os primeiros 2 anos foram os mais difíceis. Dormir era um luxo que eu raramente experimentava. Aceitava bicos que me permitiam levar o Heitor junto ou trabalhar durante horários em que os amigos pudessem ficar com ele. Minha mãe ajudava quando podia, embora o apoio dela viesse com lembretes frequentes. Isso não teria acontecido se você fosse mais cuidadosa. Ou você deveria ter se certificado de que ele era material para ser um marido de verdade. Quando o Heitor tinha 3 anos, eu consegui voltar para a faculdade de enfermagem, estudando em tempo parcial. Meus instrutores foram surpreendentemente compreensivos, me permitindo completar algumas horas de estágio clínico em horários em que eu tinha alguém para cuidar do meu filho. Eu me formei 2 anos depois do planejado, mas eu me formei. No dia em que recebi a minha licença de enfermagem, chorei mais do que tinha chorado desde o nascimento do Heitor. Eram lágrimas de exaustão, de orgulho e de alívio. Agora, 4 anos depois, sou uma enfermeira pediátrica estabelecida no Hospital Infantil Santa Catarina. Eu trabalho principalmente na unidade de recuperação, ajudando crianças e suas famílias a percorrer o difícil caminho de volta à saúde, depois de uma doença grave ou uma lesão.
O salário é razoável, os horários são relativamente estáveis e, mais importante, eu amo o que eu faço. O Heitor e eu temos a nossa rotina bem definida. Moramos em um apartamento modesto de 2 quartos, nada chique, mas limpo e confortável. Ele está se saindo muito bem na escola. Um garoto inteligente e compassivo que ama dinossauros e construir estruturas elaboradas com qualquer coisa que consiga pegar. O que nunca melhorou foi a percepção da minha família sobre mim. Aos olhos deles, eu continuava sendo a história de vida de advertência, o fracasso, a pessoa que não fez as coisas do jeito certo. Os encontros de família se tornaram exercícios de cordialidade forçada e de julgamentos mal disfarçados. Eu comecei a participar com menos frequência com o passar dos anos, escolhendo proteger o Heitor da reprovação que parecia sempre nos seguir. Minha prima Lana sempre foi a filha de ouro da nossa família. 2 anos mais nova que eu, ela seguia um caminho mais tradicional. Fez faculdade, depois a de Direito e depois conseguiu uma posição em um escritório de advocacia de prestígio. Ela namorava estrategicamente, sempre homens com credenciais impressionantes e futuros promissores. Quando ela anunciou o noivado com o Renato, um cirurgião que ela namorava há pouco menos de 1 ano, a família explodiu de alegria e aprovação. Eu recebi o convite para o jantar de noivado deles com sentimentos mistos. Por um lado, a Alana e eu éramos próximas quando crianças, antes que a vida e a dinâmica familiar nos levassem para direções diferentes. Por outro lado, esses encontros raramente terminavam bem para mim. Depois de pensar um pouco, eu decidi ir sem o Heitor. Minha amiga Lívia concordou em deixá-lo passar a noite na casa dela, brincando com o filho dela, que era o melhor amigo do Heitor na escola. Na noite do jantar, eu estava em frente ao espelho do meu quarto, avaliando a minha aparência. Eu tinha escolhido um vestido azul marinho simples, profissional, mas que me caía bem. Meu cabelo castanho claro estava recém-cortado, caindo um pouco abaixo dos ombros. Usei maquiagem mínima, apenas o suficiente para iluminar meus olhos cansados. Trabalhar em tempo integral e criar um filho sozinha não deixa muito espaço para rotinas de beleza elaboradas. "Você está bonita, mamãe", disse o Heitor, aparecendo na porta, segurando a mochila dele. Eu sorri para o meu filho, o elogio sincero dele, valendo mais do que qualquer roupa de grife. "Obrigado, meu amor. Você está animado para a sua festa do pijama com o Zeca?" Ele assentiu com entusiasmo. "A gente vai construir um forte de almofadas e assistir filmes de dinossauros." Eu beijei o topo da cabeça dele, inalando o cheiro do shampoo dele. "Parece incrível. Seja bonzinho com a Lívia, ok? Eu vou te buscar amanhã de manhã." Depois de deixar o Heitor, eu fiquei no meu carro em frente à casa da Lívia por vários minutos, tomando coragem. Eu ainda podia voltar atrás e dizer que tive uma emergência de última hora no trabalho. Mas algo me empurrou para frente. Talvez uma pequena e teimosa esperança de que as coisas pudessem mudar, de que minha família pudesse finalmente me ver como mais do que meus erros do passado. Com uma respiração profunda, liguei o carro e segui em direção ao restaurante chique onde o jantar de noivado seria realizado, sem saber que aquela noite realmente mudaria tudo, só que não da maneira que eu poderia ter imaginado. O manobrista pegou as minhas chaves com uma surpresa mal disfarçada, provavelmente se perguntando como alguém dirigindo um carro popular de 10 anos tinha parado no Piatto di Nonna, o restaurante italiano mais exclusivo da cidade. Eu alisei o meu vestido e passei pelas portas duplas e elaboradas, me sentindo imediatamente mal vestida, apesar das minhas cuidadosas preparações. O salão de jantar privado já estava cheio de rostos familiares quando cheguei. Lustres de cristal lançavam um brilho quente sobre as elegantes mesas, com rosas brancas e detalhes prateados adornando cada superfície. Uma pequena placa com os dizeres "Reservado para noivado" dos Ferraz e Vasconcelos estava em um cavalete perto da entrada. Eu respirei fundo e entrei. Minha mãe me viu primeiro, se levantando do lugar dela com um sorriso tenso. Helena Vasconcelos, aos 63 anos, ainda mantinha a aparência impecável e a postura rígida de uma executiva de banco antes da aposentadoria. Seu cabelo com mechas prateadas estava perfeitamente arrumado. Seu vestido de grife, sem dúvida, custava mais do que o meu aluguel mensal. "Joana, você veio", ela disse, beijando meu rosto.
O perfume dela, o mesmo que ela usava na minha infância, trouxe uma onda de emoções complicadas. Você está bonita, ela acrescentou, embora o tom dela sugerisse surpresa com esse fato. Obrigada, mãe. É bom te ver. Eu retribuí o beijo, já sentindo essa tensão familiar subindo pela minha espinha. A voz estrondosa do meu tio Sérgio cortou o murmúrio da conversa. Ora, ora, vejam quem está aqui. A mãe solteira super ocupada finalmente encontrou tempo para a família. O irmão da minha mãe nunca aprovou o meu estilo de vida, como ele chamava. Um incorporador imobiliário de sucesso com valores tradicionais. Ele via a minha maternidade solo como uma afronta pessoal ao nome da família. Oi, tio Sérgio. Eu respondi, forçando um sorriso. Não perderia a grande celebração da Alana por nada. A esposa dele, a tia Patrícia, apenas assentiu. Ela raramente falava diretamente comigo em encontros de família, preferindo me discutir em conversas sussurradas que ela assumia que eu não podia ouvir. Minha avó e meu avô estavam sentados na outra ponta da mesa, ambos com mais de 80 anos, mas ainda bem lúcidos. Minha avó me deu um sorriso genuíno, embora a expressão do meu avô continuasse neutra. Eles me amavam, eu sabia disso, mas eles vieram de uma geração onde os filhos deveriam vir depois do casamento, sem exceções. Alguns primos e amigos da família preencheram os lugares restantes, a maioria oferecendo cumprimentos educados antes de voltarem para as suas conversas. Os únicos rostos realmente amigáveis eram os da minha prima mais nova, a Thalita, uma estudante universitária com opiniões progressistas, e do meu irmão, o Gabriel, que morava em outra cidade e raramente participava de eventos de família. A presença dele naquela noite era inesperada, mas bem-vinda. Joana! O Gabriel se levantou e me deu um abraço apertado. Nossa! Que bom te ver! Eu o abracei de volta, sentindo um pouco da minha ansiedade se dissipar. Você também? Eu não sabia que você vinha. Decisão de última hora. Não podia perder a chance de ver a minha irmã favorita. Ele piscou, puxando a cadeira ao lado dele. Guardo um lugar para você? A Alana fez a entrada dela momentos depois que eu me sentei, deslumbrante em um vestido vermelho de grife que destacava a figura alta e esguia dela. Seu cabelo loiro estava penteado em ondas elegantes e brincos de diamante pegavam a luz a cada movimento. Ela se moveu pelo salão, aceitando parabéns e elogios, com um sorriso brilhante, mas ensaiado. Joana, você veio! Ela exclamou quando me alcançou, dando beijos falsos perto dos meus rostos. Como está o Heitor, né? Esse é o nome dele? O fato de ela ter que confirmar o nome da criança, que era o próprio primo dela, que ela tinha visto várias vezes, já dizia muito. O Heitor está ótimo, eu respondi de forma equilibrada. Ele tem 7 anos agora, se saindo muito bem na escola. A professora dele diz que ele tem um dom para a impaciência. Que legal, respondeu a Alana, claramente desinteressada. O Renato deve estar aqui a qualquer minuto. Ele ficou preso no hospital. A agenda de um cirurgião. Você sabe como é. O orgulho na voz dela era inconfundível. A conversa mudou quando os garçons começaram a trazer os aperitivos, pratos delicados de frutos do mar e queijos importados que provavelmente custavam mais do que o meu orçamento semanal de supermercado. Eu bebi minha água, ouvindo enquanto os membros da família discutiam férias recentes, investimentos imobiliários e os planos do casamento da Alana. Estamos pensando em junho, no Clube de Campo São Jorge. A Alana estava dizendo. Eles fazem apenas alguns casamentos por ano, mas a família do Renato tem contatos. Momento perfeito. A tia Patrícia assentiu em aprovação. Vocês terão o verão para aproveitar a vida de recém-casados antes de se estabelecerem para começar uma família do jeito certo. A ênfase no jeito certo era sutil, mas inconfundível, e vários olhares se voltaram na minha direção. Eu me concentrei no meu aperitivo. Um prato de comida lindamente arranjado, que eu estava ansiosa demais para apreciar direito. O Gabriel apertou o meu joelho por baixo da mesa. Um pequeno gesto de solidariedade que significava mais do que ele sabia. Uma comoção na entrada chamou a atenção de todos. Um homem alto, com ombros largos e cabelo escuro, entrou no salão. A presença confiante dele imediatamente chamou a atenção. Ele usava um terno de corte impecável, sem gravata, sua única concessão à casualidade. Aquele devia ser o Renato, o noivo da Alana. Desculpe o atraso.
ele anunciou para o salão. Uma consulta de emergência que não podia esperar. A Alana correu para o lado dele, envolvendo o braço dela de forma possessiva na cintura dele. Pessoal, este é o meu noivo, Dr. Renato Ferraz. O Renato sorriu calorosamente para o grupo, o olhar dele indo de rosto em rosto, enquanto a Alana fazia as apresentações. Quando os olhos dele encontraram os meus, uma fagulha de algo indecifrável passou pelas feições dele. Reconhecimento? Confusão? Antes que eu pudesse analisar mais, ele seguiu em frente, cumprimentando minha mãe com charme ensaiado. Durante a entrada dos aperitivos, notei que o Renato olhava na minha direção várias vezes. Todas as vezes que eu pegava o olhar dele, ele desviava rapidamente ou voltava a atenção para Alana ou para quem quer que estivesse falando. Havia algo vagamente familiar nele, embora eu tivesse certeza de que nunca tínhamos nos conhecido. Talvez ele tivesse apenas um desses rostos. Então, Joana, a voz do tio Sérgio interrompeu meus pensamentos. Ainda naquele mesmo emprego de hospital? A maneira como ele disse emprego de hospital fazia parecer que eu estava limpando penicos, em vez de prestar cuidados de enfermagem especializados a crianças doentes. Sim, ainda estou no Hospital Infantil Santa Catarina. Fui promovida a coordenadora sênior da recuperação no mês passado. Uma promoção! Que maravilha! Minha mãe interveio, parecendo genuinamente satisfeita por uma vez. Deve ser difícil conciliar tudo isso com ser mãe solteira, a tia Patrícia comentou. O Heitor deve passar muito tempo com babás. A insinuação era clara. Eu estava negligenciando meu filho por causa da minha carreira. Na verdade, eu trabalho principalmente no turno diurno, então estou em casa à noite com o Heitor. O hospital tem sido muito compreensivo. Isso é uma sorte, minha avó disse. Uma criança precisa da mãe dela. O que ficou implícito foi o óbvio e o pai dele. O reitor está indo muito bem, eu disse com firmeza, determinada a manter a minha posição. Ele está lendo 2 anos acima do nível de escolaridade normal. Está no quadro de honra de ciências e a professora dele diz que ele é uma das crianças mais empáticas que ela já ensinou. Ora, mas que coisa! O tio Sérgio respondeu com um toque de condescendência. Uma grande conquista, criar um menino sem uma influência masculina. Eu mordi a língua, resistindo à vontade de dizer que uma influência masculina não valia muito quando ela foi embora antes do nascimento. Em vez disso, eu sorri. Ele tem vários modelos masculinos maravilhosos. O marido da professora dele é voluntário na sala de aula. Ele tem um pediatra ótimo. E, claro, o tio dele, o Gabriel. O Gabriel levantou o copo dele em um brinde fingido. O moleque é incrível. Você está fazendo um trabalho incrível, Joana. A chegada do prato principal parou temporariamente a conversa, me dando um momento para me recompor. Eu podia fazer isso. Apenas mais algumas horas e eu poderia ir para casa, pegar o reitor de manhã e voltar para a nossa vida feliz, mesmo que imperfeita. Eu só precisava passar por esse jantar com a minha dignidade intacta. Enquanto o prato principal era servido, o pai da Alana, meu tio Sérgio, bateu com a faca na taça de vinho de cristal, o som claro, cortando a conversa. Gostaria de propor o primeiro brinde da noite. Ele anunciou, se levantando e erguendo o copo. O vinho tinto caro pegou a luz, parecendo quase sangue. A Alana e ao Renato, 2 jovens excepcionais que fizeram tudo do jeito certo. Primeiro a educação, depois o estabelecimento da carreira e agora o casamento. Uma base para uma família de verdade, construída com tradição e respeito. A ênfase em de verdade e jeito certo não foi sutil. Vários membros da família olharam na minha direção antes de desviarem rapidamente os olhares. A Alana e ao Renato, todos ecoaram, levantando os copos. Eu levantei o meu também, sorrindo de forma tensa. Minha avó se levantou em seguida, um pouco trêmula. A minha linda neta Alana, que sempre nos deu orgulho, e ao Renato, a quem damos as boas-vindas à nossa família de braços abertos. Que vocês construam uma vida juntos, cheia de alegria e rodeada de filhos, quando chegar a hora certa. A última parte foi dita com um sorriso caloroso, direcionado ao casal de noivos. Mais brindes se seguiram, cada um parecendo projetado para enfatizar os valores tradicionais, o momento certo e fazer as coisas corretamente.
A cada discurso, eu me sentia diminuir ainda mais na cadeira, com a crítica implícita me atingindo como repetidos golpes. Que tal você, Joana? Gostaria de fazer um brinde à sua prima? Minha mãe perguntou durante uma pausa. Eu suspeitava que os motivos dela não eram totalmente de apoio, mas que ela provavelmente queria garantir que eu endossasse publicamente os valores da família. Eu hesitei, depois me levantei com o copo na mão. À Alana e ao Renato, que a jornada de vocês juntos seja cheia de apoio mútuo e compreensão, e que vocês sempre encontrem força um no outro durante os momentos inesperados da vida. Curto e sincero, sem endossar as indiretas que me foram dirigidas a noite inteira. Quando me sentei, o tio Sérgio levantou uma sobrancelha. Um brinde interessante de alguém que nunca experimentou um relacionamento bem-sucedido. A mesa ficou em um silêncio desconfortável. Eu acho que foi lindo. O Gabriel interveio, lançando um olhar de advertência ao nosso tio. A Alana pigarreou. Então, o Renato e eu estamos pensando em uma lua de mel de 2 semanas em Fernando de Noronha. O colega dele recomendou um resort incrível e exclusivo. A conversa mudou para locais de lua de mel, depois, inevitavelmente, para planos futuros. Nós estamos planejando esperar 2 anos antes de começar uma família, a Alana anunciou. Queremos aproveitar o casamento primeiro, e o Renato precisa completar a especialização dele. Muito sensato. A tia Patrícia assentiu em aprovação. Os filhos são uma bênção, mas o tempo é tudo. Vocês precisam ter certeza de que estão totalmente preparados financeiramente e emocionalmente. Exatamente. A Alana concordou. Primeiro, 2 carreiras estabelecidas, uma casa no bairro certo e um casamento sólido. É assim que se prepara as crianças para o sucesso. Ela tomou um gole de vinho, depois acrescentou com uma risada. Espero nunca acabar como ela, solteira e com um filho. O salão explodiu em uma risada estranha. Eu congelei, com o garfo no meio do caminho para a minha boca, sem acreditar que ela realmente tinha dito isso em voz alta, não como um aparte sussurrado, mas diretamente na frente de todos. Os homens não querem um produto usado. O tio Sérgio acrescentou rindo como se tivesse feito uma piada inteligente, em vez de um comentário profundamente doloroso. O Renato está recebendo a embalagem completa, sem manchas. Mais risadas se espalharam pela mesa. Até a minha mãe soltou uma risada nervosa, embora ela pelo menos tivesse a decência de parecer desconfortável. Meu rosto queimou em um rubor quente de humilhação, se espalhando do meu peito até a raiz do meu cabelo. A comida elegante se transformou em cinzas na minha boca. Minhas mãos tremeram levemente quando eu larguei os meus talheres. O apetite completamente desaparecido. O salão parecia se fechar, com as luzes do lustre de repente muito brilhantes e a conversa muito alta. Eu olhei para cima para encontrar o Renato me observando. A expressão dele estava indecifrável. Quando nossos olhos se encontraram, ele não desviou o olhar dessa vez. Em vez disso, ele franziu a testa ligeiramente. Algo como reconhecimento surgindo no olhar dele. A risada continuou ao meu redor, ficando mais distante enquanto o sangue corria nos meus ouvidos. As memórias piscavam sem ser chamadas. O dia em que o Marcelo foi embora, a noite em que eu entrei em trabalho de parto sozinha, a primeira manhã de Natal com apenas o Heitor e eu abrindo presentes em nosso minúsculo apartamento. As inúmeras vezes que eu tinha questionado cada decisão, me perguntando se eu era suficiente para o meu filho, me esforçando para superar a exaustão e dar a ele a vida que ele merecia. E aqui estava a minha família, reduzindo tudo isso a uma piada. A mão do Gabriel encontrou a minha por baixo da mesa, apertando com força. "Tudo bem?" ele sussurrou. Eu assenti, sem confiar na minha voz. Eu queria ir embora, sair com a dignidade que me restava, mas algo me manteve enraizada na minha cadeira. Talvez orgulho, teimosia ou simplesmente o efeito paralisante da humilhação pública. "Estou pensando em um casamento em junho." A Alana continuou, alheia ou indiferente à minha angústia. "Cerimônia tradicional, é claro, uma grande festa, todos os elementos certos, como deve ser." A tia Patrícia concordou. "Algumas tradições existem por um motivo. A base da sociedade depende da manutenção dessas estruturas."
Eu tomei um gole de água, tentando resfriar a queimação na minha garganta. As lágrimas não derramadas ameaçando escorrer. 7 anos de julgamento, de olhares de lado e de elogios indiretos, de ser a história de vida de advertência da família, tudo se materializou naquele momento. Mais um brinde, o tio Sérgio anunciou, claramente se divertindo. Às tradições, aos valores familiares e a fazer as coisas do jeito certo. Mais copos levantados. Eu deixei o meu na mesa. Os olhos do Renato não me deixaram. Ele parecia preocupado agora, com a testa franzida enquanto observava a dinâmica acontecendo. Quando a Alana puxou o braço dele, incentivando-o a levantar o copo para o brinde, ele fez de forma distraída. Renato, querido, você também deveria fazer um brinde. A Alana o incentivou, querendo claramente que o noivo dela participasse do momento em família. O Renato pigarreou, ainda parecendo distraído. Sim, claro. Eu considerei me desculpar para ir ao banheiro, precisando de um momento sozinha, para me recompor, para jogar água fria no meu rosto em chamas e praticar as técnicas de respiração profunda que eu ensinava aos pais ansiosos no hospital. Antes que eu pudesse me mover, o Renato se levantou com o copo na mão. Mas em vez de ficar no lugar dele ao lado da Alana, ele se afastou da mesa. O salão ficou em silêncio em antecipação ao brinde dele. Para a surpresa de todos, incluindo a minha, o Renato andou de forma proposital ao redor da mesa, parando diretamente atrás da minha cadeira. Ele colocou uma mão gentil no meu ombro. O toque foi leve, mas solidário e totalmente confuso. Eu olhei para ele, perplexa. Eu acho que eles deveriam saber de algo, ele disse, a voz dele clara e firme no salão de repente em silêncio. Eu olhei para o Renato, completamente confusa. O salão inteiro tinha ficado em silêncio, com todos os olhos focados em nós. A expressão da Alana mudou de surpresa para algo mais próximo do alarme. Renato? Ela questionou com a voz em um tom estranhamente alto. O que você está fazendo? Ele apertou meu ombro gentilmente antes de se dirigir ao salão. Antes de continuar com este jantar, há algo importante que todos aqui deveriam saber. 6 meses atrás, o Renato começou. Eu tive um acidente de moto na Via Anhanguera. Estava chovendo, a visibilidade era ruim e um carro entrou na minha pista. Eu caí com força, a 100 km por hora. O salão permaneceu em silêncio, com a confusão evidente em todos os rostos. A Alana parecia completamente confusa, claramente sem saber para onde essa história estava indo. Eu fui levado às pressas para o Hospital Santa Catarina com vários ferimentos. O Renato continuou. 3 costelas quebradas, um pulmão perfurado, fêmur fraturado, hemorragia interna e uma concussão grave. A equipe de trauma não tinha certeza se eu sobreviveria à primeira noite. Enquanto ele falava, fragmentos de memória começaram a surgir na minha mente. 6 meses atrás, uma vítima de acidente de moto, trauma grave. Eu tinha trabalhado em vários turnos na unidade de recuperação geral quando estávamos com falta de pessoal, cobrindo o turno antes de voltar para a ala pediátrica. Quando eu fiquei estável o suficiente para ser transferido da UTI para a recuperação, eu estava em mau estado, o Renato disse. Sentia dor, estava com raiva do mundo, enfrentando meses de reabilitação difícil. Eu não tinha família por perto. Meus pais moram em São Paulo e não puderam vir imediatamente devido aos problemas de saúde do meu pai. Eu me lembrei agora do paciente do quarto 414. Cabelo escuro, ferimentos extensos, poucas visitas. Nós nunca usávamos nomes completos com os pacientes, apenas nomes e as iniciais do último nome por questão de privacidade. Renato F. A conexão não tinha sido feita até aquele momento. Durante aquelas primeiras semanas críticas de recuperação, uma enfermeira fez toda a diferença. A voz do Renato suavizou. Ela checava mais vezes do que o necessário. Explicava cada procedimento de forma completa, defendia uma gestão de dor melhor quando o protocolo prescrito não estava funcionando. Minha garganta ficou apertada enquanto as memórias voltavam. Eu realmente tinha passado um tempo extra com aquele paciente. Algo sobre o isolamento dele me lembrava dos meus próprios momentos mais difíceis, depois que o Marcelo foi embora. Quando eu não conseguia dormir por causa da dor, ela se sentava comigo por alguns minutos, me contando histórias sobre o filho dela para me distrair. Os olhos do Renato se encontraram com os meus, aquecidos com reconhecimento e gratidão.
sobre como ele estava aprendendo a ler, o fascínio dele por dinossauros, como ele construía estruturas incríveis com blocos. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto sem ser controlada. Eu me lembrei daquelas conversas tranquilas, do turno da noite, da maneira como falar sobre o Heitor sempre me trazia conforto, de como compartilhar aqueles pequenos momentos de orgulho da maternidade parecia aliviar o sofrimento daquele paciente também. Quando eu tive complicações e precisei de uma cirurgia de emergência, ela ficou depois do turno dela para ter certeza de que eu não estaria sozinho antes. O Renato continuou. Quando a minha fisioterapia não estava progredindo e eu queria desistir, ela me trouxe um artigo sobre um piloto de motocross que tinha se recuperado de ferimentos semelhantes e tinha voltado a correr. Eu me lembrei de imprimir aquele artigo no computador do posto de enfermagem, algo que eu tecnicamente não deveria fazer, mas me senti compelida a fazer de qualquer forma. Esta enfermeira não apenas cuidou das minhas necessidades físicas, o Renato disse, com a voz dele se espalhando claramente pelo salão chocado. Ela restaurou a minha esperança quando eu não tinha nenhuma. Ela me mostrou gentileza quando eu mais precisei. A compaixão e a dedicação dela aos pacientes iam muito além da obrigação profissional. O tio Sérgio se mexeu desconfortavelmente na cadeira. A mão da minha mãe cobriu a boca dela. A Alana olhou para o Renato como se o estivesse vendo pela primeira vez. Eu nunca soube o nome completo dela por causa dos protocolos de privacidade do hospital. Ela sempre se apresentava como enfermeira Joana. Ele se virou para me encarar diretamente, agora com as duas mãos nos meus ombros. Imagine a minha surpresa quando eu chego ao jantar de noivado da família da minha noiva e descubro que a prima dela, de quem ela falava de forma desdenhosa, a mãe solteira que a família usa como uma história de vida de advertência, é a mesma mulher que salvou a minha vida de mais de uma forma. As lágrimas escorreram livremente pelo meu rosto agora. Eu não fiz nenhuma tentativa de escondê-las. A Joana não apenas forneceu cuidados médicos, o Renato se dirigiu à mesa com firmeza. Ela me trouxe livros quando notou que eu estava entediado. Ela fez com que a cozinha enviasse café de verdade, em vez do café horrível do hospital. Quando eu mencionei que sentia falta da lasanha da minha mãe, ela me trouxe uma porção caseira do próprio jantar dela no dia seguinte. Eu tinha esquecido da lasanha. Um simples ato de gentileza em uma noite em que eu tinha feito demais. O reitor tinha me ajudado a embalá-la, insistindo em decorar a vasilha com adesivos de dinossauros para que a pessoa doente se sentisse melhor. O que vocês parecem não entender? A voz do Renato endureceu levemente. É que ser mãe solteira não diminuiu a Joana. Isso é parte do que a torna extraordinária. A mesma força e compaixão que ela mostra ao filho dela é o que ela traz para cada paciente sob os cuidados dela. Ele se virou para o tio Sérgio, cujo rosto tinha perdido a cor. Produto usado. O Renato repetiu a frase cruel com óbvio desgosto. É assim que você descreve alguém que dedica a vida a curar os outros? Alguém que trabalha incansavelmente para criar uma criança inteligente e gentil, enquanto também salva vidas? O tio Sérgio olhou para o prato dele, incapaz de encarar o Renato. Na noite em que o meu pulmão colapsou novamente, o Renato continuou. A Joana notou as mudanças sutis na minha respiração, antes mesmo que os monitores registrassem um problema. O médico disse depois que a ação rápida dela evitou complicações que poderiam ser fatais. Então, quando eu ouço vocês zombarem das escolhas de vida dela, quando eu ouço vocês rirem da situação dela, eu tenho que me perguntar se vocês têm alguma ideia de quem ela realmente é. A Alana tinha ficado completamente pálida, com os nós dos dedos brancos de tanto segurar a borda da mesa. Renato, eu não sabia, ela sussurrou. Nenhum de vocês sabia. Ele respondeu, não de forma cruel, mas com firmeza, porque vocês nunca se deram ao trabalho de olhar para além do seu julgamento. Ele se virou para mim com um sorriso suave. Joana, eu nunca pude te agradecer de forma adequada. Eu estou vivo hoje por causa dos seus cuidados, e estou aqui, capaz de me casar, porque você me empurrou durante a recuperação, quando eu queria desistir. O silêncio que se seguiu foi profundo. O meu irmão Gabriel estava sorrindo amplamente. A Thalita enxugou as lágrimas. Minha avó estendeu a mão para a mão do meu avô, ambos parecendo chocados e um pouco envergonhados.
Eu acho, o Renato disse, voltando para o lugar dele, ao lado de uma Alana atordoada, que este jantar de noivado não estaria acontecendo sem os cuidados extraordinários da Joana. Então, o meu brinde é para ela, e para os valores familiares genuínos, compaixão, altruísmo, perseverança, as qualidades que eu vejo no trabalho dela todos os dias e que eu espero incorporar na minha própria vida. Ele levantou o copo dele. Depois de um momento de hesitação, o Gabriel levantou o dele também. Depois a Thalita. Depois, lentamente, cada pessoa na mesa levantou o copo, até mesmo o tio Sérgio, embora ele não conseguisse me olhar nos olhos. Ah, Joana! O Renato disse de forma simples. Ah, Joana! A mesa ecoou, com as palavras carregando vários graus de sinceridade e de uma nova percepção. Eu me sentei paralisada, oprimida por essa reviravolta inesperada dos eventos, com as lágrimas no meu rosto agora sendo uma mistura de mágoa e de gratidão atordoada. Por vários longos momentos depois do brinde do Renato, o salão permaneceu em silêncio atordoado. Os únicos sons eram o tilintar suave dos talheres, enquanto os garçons, alheios ao terremoto emocional que tinha acabado de acontecer, começavam a limpar os pratos do prato principal. A Alana foi a primeira a falar, com a voz tensa, enquanto ela tentava recuperar o controle da situação. Bem, isso é uma grande coincidência. Ela forçou uma risada que parecia vazia. Renato, você nunca tinha mencionado isso antes. O Renato voltou para o lugar dele ao lado dela. Eu não fiz a conexão até hoje à noite. Eu sabia que você tinha uma prima chamada Joana, mas é um nome comum e você raramente falava sobre ela, exceto... Ele fez uma pausa. Exceto de maneiras que não se alinhavam com a pessoa que eu conheci. A Alana se mexeu desconfortavelmente, claramente dividida entre o ciúme pela conexão óbvia entre o noivo dela e eu, e o constrangimento por ser exposta por suas caracterizações cruéis. O tio Sérgio pigarreou, com a confiança usual dele notavelmente diminuída. Bem, é claro, todos nós apreciamos a profissão médica. É um trabalho muito importante, salvar vidas e tudo mais. Ele estendeu a mão para a taça de vinho, evitando o contato visual comigo ou com o Renato. Minha mãe me olhou com novos olhos, com confusão e culpa em sua expressão. Joana, você nunca mencionou que cuidou do noivo da Alana. Eu não sabia, eu disse suavemente, finalmente encontrando a minha voz. Nós usamos apenas os primeiros nomes e iniciais por questão de privacidade, e eu cuidei de centenas de pacientes ao longo dos anos. Eu me virei para o Renato. Mas eu me lembro de você. Quarto 414. Você tinha um pequeno boneco de ação do Homem-Aranha na sua mesa de cabeceira. O Renato sorriu. Meu amuleto da sorte desde a infância. Eu nunca vou a lugar nenhum sem ele. Você continuava pedindo a sessão de esportes do jornal quando a maioria dos pacientes só quer os celulares deles. Eu acrescentei, com as memórias ficando mais claras. Velhos hábitos. Ele encolheu os ombros. Meu pai e eu sempre líamos a sessão de esportes juntos nas manhãs de domingo. Essa pequena troca humana pareceu mudar algo no salão. A ideia abstrata da enfermeira Joana estava se tornando real para minha família, de uma maneira que as minhas tentativas anteriores de compartilhar a minha vida profissional nunca tinham conseguido. Eu não tinha ideia de que o seu trabalho era tão complexo. Minha avó disse com cuidado. Você sempre dizia que estava no hospital quando a gente perguntava, porque ninguém nunca pareceu interessado nos detalhes. Eu respondi, não de forma acusatória, mas de forma objetiva. E depois de um tempo, era mais fácil não oferecer informações que seriam recebidas com julgamento. O Renato assentiu, se virando para se dirigir à mesa novamente. O que a Joana não está contando para vocês é que ela é uma espécie de lenda na unidade de recuperação. Outros enfermeiros frequentemente a consultam sobre casos difíceis. Sério? Minha mãe soou genuinamente surpresa. Sério, o Renato confirmou. O residente que cuidou do meu caso mencionou especificamente os cuidados excepcionais dela como um fator na velocidade da minha recuperação. A tia Patrícia, que tinha ficado estranhamente em silêncio, finalmente falou. Mas, certamente como médico, você teve muitos enfermeiros cuidando de você. O que fez a Joana tão especial? O tom dela sugeria que ela ainda estava tentando minimizar a minha contribuição. O Renato não hesitou. Tudo.
Quando você está em uma cama de hospital, completamente vulnerável, com dor e com medo, você desenvolve uma consciência aguda sobre quem te vê como uma pessoa versus quem te vê como apenas mais um corpo para cuidar. A Joana estava sempre presente, verdadeiramente presente, mesmo durante verificações breves. Ele continuou, com a voz dele ficando apaixonada. Ela notou quando o protocolo de gestão de dor padrão não estava funcionando para mim e defendeu com os médicos para que ajustassem. Ela percebeu pequenas mudanças na minha condição antes que se tornassem emergências. E além dos cuidados médicos, ela me tratou com dignidade. O Renato se virou para mim. Lembra quando eu estava com dificuldade para lidar com a situação do penico e me senti humilhado? Eu assenti, me lembrando da frustração dele com a imobilidade temporária dele. Você me contou sobre como o seu filho teve um acidente na escola e como você o ensinou que os corpos são apenas corpos e que precisar de ajuda não diminui o nosso valor. A menção desse momento íntimo de cuidado pareceu finalmente penetrar nas defesas do tio Sérgio. Ele olhou para cima, encarando os meus olhos pela primeira vez desde a revelação do Renato. Havia uma pergunta ali, talvez o começo de uma reavaliação. Quando os meus pais não puderam vir imediatamente, o Renato continuou. A Joana me trouxe uma refeição caseira. Quando ela soube que eu estava perdendo o aniversário da minha mãe enquanto estava hospitalizado, ela me ajudou a pedir flores online para serem entregues em São Paulo. Cada exemplo parecia atingir como uma repreensão gentil, mas firme, a percepção da família sobre mim. Eu não sabia, minha mãe disse suavemente. Você nunca fala sobre essas coisas, Joana. Porque eles são apenas parte do meu trabalho, mãe, eu respondi. O que eu faço todos os dias. O mesmo trabalho que todos vocês descartaram como o meu prêmio de consolação por ter estragado a minha vida. A avaliação direta fez com que vários membros da família se encolhessem. A Alana tinha se assistido essa troca com um desconforto crescente. Renato, ela disse, tocando o braço dele de forma possessiva. Tudo isso é muito emocionante, mas esta noite é para ser sobre o nosso noivado. Ainda é, o Renato a tranquilizou, cobrindo a mão dela com a dele. Mas eu não posso comemorar direito sabendo como a sua família tem tratado alguém a quem eu devo tanto. A expressão da Alana era complexa, uma mistura de ciúme, constrangimento e a percepção de que os valores do noivo dela poderiam não se alinhar com a narrativa familiar que ela tinha apresentado a ele. Talvez, minha avó interveio com cautela, nós tenhamos sido um pouco duras nas nossas avaliações. Essa concessão, por menor que fosse, de uma das matriarcas da família, pareceu dar permissão para que os outros reconsiderassem. Eu gostaria de ouvir mais sobre o seu trabalho, Joana, meu avô disse. Foi o primeiro comentário direto dele para mim a noite inteira. Parece mais complexo do que eu imaginava. Antes que eu pudesse responder, os garçons voltaram com a sobremesa, um elaborado tiramisu, servido em taças de vidro individuais. A interrupção deu a todos um momento para se recomporem. O ritual de receber o novo prato ofereceu um breve descanso da intensidade emocional. Enquanto começávamos a comer, a conversa recomeçou de forma hesitante, mas com um tom notavelmente diferente. Os membros da família que tinham me ignorado antes, agora direcionavam perguntas para mim, perguntando sobre o meu trabalho no hospital, sobre o Heitor, sobre a nossa vida juntos. Essas perguntas, embora bem-vindas, também carregavam uma subtrama de culpa e de revelação. Como se eles estivessem me vendo claramente pela primeira vez. A atenção repentina era quase tão desorientadora quanto o desprezo anterior tinha sido. O Heitor parece uma criança notável, minha avó comentou depois que eu compartilhei uma história sobre o projeto de ciências recente dele. Acho que não fizemos o esforço suficiente para conhecê-lo. Não, eu concordei de forma simples. Vocês não fizeram. O Renato observou essa dinâmica em mudança com uma satisfação silenciosa, ocasionalmente adicionando a própria perspectiva dele como médico e meu ex-paciente. A Alana o observava de perto, com a expressão dela sugerindo que ela estava vendo um lado do noivo que ela não tinha apreciado totalmente antes. Enquanto a sobremesa terminava, o choque inicial da revelação do Renato começou a se transformar em algo mais complexo. A narrativa familiar sobre mim, tão longa e estabelecida como a história de vida de advertência, a decepção, estava sendo reescrita à força, em tempo real.
Alguns abraçaram essa mudança mais prontamente do que outros. O Gabriel me olhou do outro lado da mesa e me deu um sinal de joinha sutil. Meu irmão sempre me apoiou, mas a distância tinha limitado a capacidade dele de intervir na dinâmica familiar. Naquela noite, ele parecia aliviado por alguém finalmente ter desafiado o status quo. Eu acho, o Renato disse enquanto a refeição terminava, que este noivado é sobre a união de duas famílias. E eu sou grato por descobrir que a família da minha futura esposa inclui alguém que já teve um impacto tão positivo na minha vida. Ele levantou o copo mais uma vez. Para novos começos, para uma compreensão melhor e para a família, que nós escolhemos ser daqui para a frente. Esse brinde foi recebido com um entusiasmo mais genuíno. A tensão anterior deu lugar a uma reflexão pensativa. Enquanto os copos tilintavam ao redor da mesa, eu via a Alana me estudando com novos olhos, parecendo reavaliar tudo o que ela pensava que sabia sobre a prima dela, que era a história de vida de advertência. A noite tinha tomado uma reviravolta inesperada, abrindo uma porta que eu tinha pensado há muito tempo que estava permanentemente fechada. Se a minha família passaria por ela, ainda estava para ser visto, mas pela primeira vez em 7 anos, eu me senti vista por quem eu realmente era, não apenas pelas escolhas que eles tinham julgado. Enquanto os pratos de sobremesa eram limpos e o café era servido, uma nova e estranha atmosfera se instalou na mesa. O roteiro da família tinha sido interrompido, deixando todos um pouco inseguros sobre como prosseguir. Pela minha parte, eu me sentei em um estado de limbo emocional, processando a mudança dramática que tinha ocorrido em questão de minutos. A revelação do Renato tinha rachado a fachada do julgamento familiar. Mas anos de mágoa e de desprezo não podiam ser apagados por um único momento, por mais poderoso que fosse. A xícara de café aqueceu as minhas mãos enquanto eu reunia os meus pensamentos, encontrando força na validação que eu tinha acabado de receber. Joana, minha mãe se aventurou. Talvez você pudesse trazer o reitor para o jantar de domingo no próximo fim de semana. Faz muito tempo que ele não nos visita. O convite, embora bem intencionado, me pareceu uma resposta muito simplista para anos de exclusão. 7 anos de julgamento não seriam consertados com um convite para o jantar. Eu coloquei minha xícara com cuidado. Eu agradeço, mãe, mas eu acho que há algumas coisas que precisam ser ditas primeiro. Minha voz estava mais firme do que eu esperava, tirando força da defesa anterior do Renato e da minha própria verdade, reprimida por muito tempo. A mesa ficou em silêncio novamente. Todos os olhos em mim. Durante 7 anos, eu comecei. Eu fui a história de vida, de advertência da família. O erro, o fracasso, o exemplo do que não fazer. Eu olhei ao redor da mesa, encarando o olhar de cada pessoa diretamente. Vocês têm ideia de como é trazer o seu filho para eventos de família, sabendo que ele está sendo visto por essa lente? Ninguém falou, mas vários olhares caíram sobre a toalha de mesa. Quando o Marcelo foi embora, eu fiquei apavorada, grávida de 6 meses, sozinha, com o futuro incerto. Eu precisei da minha família mais do que nunca. A memória daquele momento desesperador apertou a minha garganta, mas eu continuei. Alguns de vocês ajudaram e eu sou grata por isso. Mas até mesmo essa ajuda veio com julgamento, com um lembrete constante de que eu tinha causado isso a mim mesma. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Nós estávamos apenas preocupados, Joana. Nós queríamos o melhor para você. Será? Eu desafiei gentilmente. Ou era mais sobre o que as pessoas pensariam? Sobre manter a imagem da família? O tio Sérgio se mexeu desconfortavelmente. Os valores familiares importam. A estrutura importa para as crianças. Você está certo, eu concordei, surpreendendo-o. A estrutura importa, sim. É por isso que eu a criei para o Heitor. É por isso que eu voltei para a faculdade, estabeleci rotinas, construí um lar estável. Mas nenhum de vocês viu essa parte. Vocês só viram o que estava faltando, não o que estava presente. O Gabriel assentiu de forma encorajadora, me incentivando silenciosamente a continuar. Vocês querem saber como a maternidade solo realmente é? Eu perguntei, sem esperar por uma resposta. É checar a lição de casa enquanto você cozinha o jantar. É trabalhar em turnos extras para poder pagar um apartamento bom em um bairro com uma escola segura. É ser tanto a disciplinadora quanto a consoladora.
É ficar acordada se perguntando se você está fazendo o suficiente. Sendo o suficiente. Eu respirei fundo. Anos de realidade não dita finalmente encontrando voz. É explicar para o seu filho de 5 anos por que o pai dele não está nas fotos do baile de pais e filhas. É criar novas tradições quando as antigas não se encaixam. É encontrar uma força que você nunca soube que tinha, porque não há outra opção. Minha avó estendeu a mão para a mão do meu avô, com a expressão dela suavizando. Nós não entendemos, ela disse calmamente. Vocês não tentaram entender. Eu corrigi, não de forma cruel. Vocês decidiram o que a minha vida era, sem nunca realmente perguntar. Por que você não nos contou tudo isso antes? A tia Patrícia perguntou, com um tom defensivo ainda na voz dela. Eu dei uma pequena e triste risada. Eu tentei por anos. Eu tentei, mas cada conquista era ofuscada pelo meu status de mãe solteira. Cada marco que o Heitor alcançava era recebido com surpresa, em vez de comemoração, como se as crianças de pais solteiros não devessem prosperar. O Renato assentiu, apoiando a minha avaliação. Eu também vi isso profissionalmente. Os pais solteiros enfrentam desafios extraordinários, mas a resiliência dos filhos deles é notável quando eles têm um pai ou uma mãe dedicada, independentemente da estrutura familiar. A ironia, eu continuei, é que enquanto vocês estavam me julgando por ser uma mãe solteira, essa mesma experiência me tornava melhor no meu trabalho, mais compassiva, mais compreensiva com as famílias em crise, mais disposta a ir além do necessário. Eu olhei diretamente para o Renato. Os cuidados que você recebeu não foram excepcionais para mim. É a forma como eu trato cada paciente, porque eu sei como é precisar de apoio quando você está vulnerável. Um silêncio se instalou enquanto as minhas palavras afundavam. Eu não tinha levantado a voz ou chorado durante aquele discurso, o que de alguma forma tornou o impacto mais forte. Aquilo não era um surto emocional, mas uma declaração calma de uma verdade que estava atrasada há muito tempo. Meu irmão Gabriel finalmente quebrou o silêncio. Ela está certa. Eu visitei a Joana e o Heitor muitas vezes ao longo dos anos. Aquele moleque está prosperando. A casa deles é cheia de mais amor e estabilidade do que muitas casas com 2 pais que eu conheço. O tio Sérgio, o crítico mais vocal ao longo dos anos, parecia genuinamente em conflito. Eu ainda acredito que as crianças se beneficiam de ter ambos os pais, ele disse, mas o tom dele não tinha a sua certeza usual. Em circunstâncias ideais, sim, eu reconheci, mas essa escolha do pai do Heitor de ir embora estava além do meu controle. O que estava dentro do meu controle era criar a melhor vida possível para o meu filho depois, e foi isso que eu fiz, apesar e não por causa do apoio da família. Minha mãe enxugou as lágrimas. Eu pensei que estava ajudando ao te empurrar para um caminho mais tradicional. Eu queria te poupar das dificuldades. As dificuldades eram inevitáveis, mãe. O que eu precisei não foi de pressão para encontrar um pai substituto para o Heitor. O que eu precisei foi do reconhecimento de que eu estava fazendo um bom trabalho, apesar das circunstâncias desafiadoras. O Renato pigarreou. Se eu puder dizer algo. Ele olhou para a Lana, que assentiu de forma relutante. Na medicina, nós falamos sobre fatores de resiliência. O que ajuda os pacientes a superarem traumas e adversidades. O apoio da família é um dos fatores de proteção mais poderosos. Quando esse apoio é condicional ou ausente, a recuperação se torna exponencialmente mais difícil. Ele se virou para se dirigir aos meus parentes diretamente. A Joana que eu conheci no hospital era extraordinariamente resiliente. Ela trouxe essa mesma resiliência para os pacientes dela. Imaginem o que ela poderia ter realizado com o apoio incondicional da família por trás dela. As palavras dele caíram com um impacto palpável. Pela primeira vez, os meus parentes pareciam estar considerando o que poderia ter sido se eles tivessem escolhido o apoio em vez do julgamento. A Alana, que tinha permanecido estranhamente em silêncio, finalmente falou. Eu nunca realmente pensei nisso da sua perspectiva, Joana. Eu estava tão focada em fazer tudo do jeito certo que eu nunca considerei que poderia haver vários jeitos certos. A admissão dela, por mais limitada que fosse, representou uma mudança significativa.
A filha de ouro, reconhecendo o caminho de vida válido da prima dela, era algo que eu nunca esperei ouvir. Eu não posso mudar os últimos 7 anos, eu disse, olhando ao redor da mesa. Nem nenhum de vocês pode. Mas daqui para a frente, eu preciso saber que se o Heitor e eu somos parte desta família, é com base no respeito e na aceitação, não na tolerância e no julgamento. Meu avô, que tinha dito poucas palavras a noite inteira, pigarreou. Eu sou um homem velho e fui criado em costumes antigos. Ele começou. Mas até cachorros velhos podem aprender. Eu gostaria de conhecer meu bisneto de verdade, sem julgamentos, apenas para conhecê-lo. Um por um, os membros da família ecoaram sentimentos semelhantes, alguns mais convincentemente do que outros. A tia Patrícia permaneceu reservada, mas assentiu de forma tensa. O tio Sérgio parecia completamente castigado, uma experiência nova para ele. Um brinde, o Gabriel sugeriu, levantando o copo de café dele, já que o vinho tinha acabado, a novos entendimentos e segundas chances. Copos e xícaras foram levantados ao redor da mesa. Enquanto bebíamos, eu peguei o olhar do Renato do outro lado da mesa. Ele me deu um pequeno sorriso de cumplicidade, um reconhecimento silencioso da mudança que ele tinha ajudado a iniciar. Enquanto a noite chegava ao fim, os membros da família se aproximaram de mim individualmente. Minha mãe me abraçou apertado, sussurrando desculpas chorosas no meu ouvido. O tio Sérgio conseguiu dizer de forma ríspida: "Você fez um bom trabalho com o menino, antes de se afastar." A coisa mais próxima de um pedido de desculpas que o orgulho dele permitiria. Meus avós me convidaram para levar o Heitor para almoçar no fim de semana seguinte. A Alana se aproximou por último, claramente lutando com emoções complexas. "Eu sinto muito", ela disse de forma simples. "Eu fui injusta." "Sim", eu concordei, sem absolvição nem acusação no meu tom. "O Renato te admira demais", ela acrescentou com um toque de ciúme persistente na voz dela. "O Renato reconhece um bom cuidado de enfermagem", eu corrigi gentilmente. "Isso é tudo." Ela assentiu, parecendo tranquilizada. "Eu gostaria de conhecer o Heitor e talvez entender melhor a sua vida. Eu gostaria disso", eu respondi, surpresa por descobrir que eu falava sério. Enquanto os casacos eram pegos e os adeus eram trocados, o Renato me chamou de lado brevemente. Eu falei cada palavra com sinceridade. Ele disse em voz baixa: "Você mudou a minha vida durante aquelas semanas no hospital. Eu nunca esqueci, mesmo antes de saber quem você realmente era." "Obrigada", eu respondi de forma simples. "Não apenas por hoje à noite, mas por ser um bom paciente." Isso trouxe uma risada de nós dois, aliviando o momento. "Cuide da minha prima", eu acrescentei. "Ela não é tão forte quanto finge ser." O Renato assentiu. "Eu vou, e eu espero ver mais de você e do Heitor como família." Enquanto eu caminhava para o meu carro no ar fresco da noite, eu me senti mais leve do que me sentia há anos. A narrativa da família tinha sido interrompida, talvez permanentemente. Levaria tempo para construir novas relações baseadas na verdade, em vez de julgamento. Mas pela primeira vez em 7 anos, essa possibilidade existia. Eu dirigi para casa pelas ruas tranquilas, pensando no Heitor, que estava dormindo na casa do amigo dele. Ele não sabia que o mundo dele tinha potencialmente se expandido para incluir membros da família que finalmente poderiam vê-lo como a criança extraordinária que ele era, e não como o produto de uma história de vida de advertência. O futuro permanecia não escrito, mas aquela noite tinha aberto um novo capítulo, e por aquele presente inesperado eu era profundamente grata. 3 meses depois do jantar de noivado, eu estava na minha cozinha arrumando uma travessa de frutas, enquanto o Heitor colocava biscoitos com cuidado em uma bandeja de servir. A luz do sol entrava pelas janelas do nosso apartamento, que de repente parecia menor agora que nós estávamos nos preparando para receber a família. "Você acha que a vovó vai gostar do meu projeto de ciências?" O Heitor perguntou, com o rosto de 7 anos sério, enquanto ele pensava sobre essa questão importante. "Ela vai adorar", eu o garanti, sorrindo de como ele tinha se adaptado rapidamente a ter a família dele na vida dele. E o vovô perguntou especificamente se você explicaria como funciona o modelo do sistema solar. O Heitor se animou, com o orgulho evidente na postura dele.
Ao longo dos últimos 3 meses, a minha família tinha feito esforços genuínos para conhecer o meu filho, para vê-lo como um indivíduo, em vez de uma circunstância infeliz. A transformação não tinha sido imediata ou sem momentos estranhos, mas era real. A campainha tocou e o Heitor correu para atender, parando para me checar primeiro, como havíamos praticado. Eu assenti e ele abriu a porta, revelando minha mãe, carregando uma travessa de torta. Aí está o meu cientista, ela exclamou, colocando a travessa dela no chão para abraçar o Heitor. A afeição fácil entre eles ainda era nova o suficiente para me dar um nó na garganta. Durante anos, minha mãe tinha se mantido a uma certa distância do Heitor, como se tivesse medo de que abraçar totalmente o neto dela, de alguma forma, endossasse as minhas escolhas. Agora, ela estava recuperando o tempo perdido, cuidando dele regularmente e ligando para ele todos os dias apenas para conversar sobre o dia dele. Meu irmão Gabriel chegou em seguida, trazendo a nova namorada dele, que ele estava ansioso para que nós conhecêssemos. Depois vieram os meus avós, se movendo mais devagar nos últimos tempos, mas insistindo em comparecer ao nosso pequeno encontro em família. O mais surpreendente foi a chegada do tio Sérgio, sozinho, já que a tia Patrícia tinha um compromisso anterior que ela não podia desmarcar. Pelo menos essa era a explicação oficial, embora eu suspeitasse que ela ainda estivesse lutando para abraçar totalmente a nova dinâmica da família. O tio Sérgio ficou sem jeito na minha sala de estar, observando o espaço modesto, mas confortável, com novos olhos. "Lugar legal que você tem aqui, Joana", ele disse, com o elogio claramente custando a ele algum esforço. "Muito aconchegante." "Obrigada, tio Sérgio", eu respondi, aceitando tanto o elogio quanto o esforço por trás dele. O Heitor se aproximou dele com cautela. A relação deles era a mais nova e a mais hesitante, dado o julgamento vocal anterior do Sérgio sobre a nossa estrutura familiar. Eu construí um modelo do sistema solar. O meu filho ofereceu. "Quer ver?" A expressão do Sérgio suavizou ligeiramente. "Abra o caminho, garoto." Enquanto eles desapareciam no quarto do Heitor, minha mãe apertou a minha mão. "Ele está tentando", ela sussurrou. "Não é fácil admitir que você esteve errado por 7 anos. Eu sei, eu reconheci. Né? Eu aprecio o esforço." O encontro foi pequeno, mas significativo, representando uma ponte entre o meu isolamento do passado e um novo futuro mais inclusivo. A Alana e o Renato não estavam presentes, já que estavam em meio aos preparativos do casamento, mas eles tinham se juntado a nós para o jantar 2 vezes nos últimos meses. Aquelas noites tinham sido um pouco tensas, mas cada vez mais confortáveis, à medida que a Alana fazia tentativas genuínas de se conectar com o Heitor e de entender a minha vida. Enquanto nos sentávamos para comer, a conversa fluiu de forma mais natural do que eu poderia ter imaginado 3 meses antes. O Heitor tagarelava sobre a escola, os amigos dele e a obsessão contínua dele por dinossauros. Minha família ouvia com um interesse real, fazendo perguntas que mostravam que eles estavam prestando atenção, não apenas por educação, mas porque eles realmente queriam conhecê-lo. Depois do jantar, enquanto os outros ajudavam a limpar, o tio Sérgio me chamou de lado. "Eu recebi uma ligação do Renato ontem", ele disse com a expressão dele estranhamente humilde. "Ele me recomendou para o Comitê de Alcance Comunitário do Conselho do Hospital." Eu levantei as sobrancelhas em surpresa. A incorporadora imobiliária do Sérgio sempre apoiou várias instituições de caridade, mas principalmente para fazer contatos e conseguir benefícios fiscais. "Isso é maravilhoso", eu respondi com cautela. Eu perguntei a ele o motivo. O Sérgio continuou. Ele disse que a minha perspectiva poderia ser valiosa, especialmente se eu estivesse disposto a aprender com as minhas concepções errôneas do passado. A escolha cuidadosa das palavras me fez sorrir. O Renato tinha essencialmente repreendido o meu tio pelo preconceito dele, enquanto, ao mesmo tempo, oferecia a ele um caminho para o crescimento. "Médico esperto", eu pensei. "Você vai aceitar a posição?" eu perguntei. O Sérgio assentiu. "Eu acho que sim, pode ser a hora de colocar os recursos da família em algo mais significativo do que as associações de clubes de campo." Ele pigarreou sem jeito. E eu pensei que talvez o Heitor pudesse ter interesse em ver alguns dos locais de construção um dia desses. Os meninos da idade dele geralmente gostam de equipamentos grandes e de construção.
A oferta de paz foi feita de forma desajeitada, mas sincera. Ele adoraria, eu o garanti. Ele tem passado por uma fase de construção ultimamente. O Sérgio assentiu, parecendo aliviado. Que bom, eu vou arrumar alguma coisa. 2 semanas depois do nosso encontro em família, eu recebi uma notícia que me animou e me aterrorizou em igual medida. Uma promoção para supervisora da unidade de recuperação pediátrica. A posição significava mais responsabilidade, um salário pouco maior e a confirmação de que a minha dedicação tinha sido reconhecida. Também significava ajustar a nossa rotina cuidadosamente equilibrada, uma perspectiva que teria sido impossível sem o apoio familiar recém-disponível. Minha mãe imediatamente se ofereceu para ajudar a cuidar dele depois da escola. O Gabriel ajustou os dias dele de trabalho em casa para cobrir as lacunas na minha nova rotina. Até mesmo os meus avós se envolveram, buscando o Heitor para passeios especiais quando eu precisava trabalhar até mais tarde. A promoção tinha vindo em parte devido à recomendação do Renato. Embora mantivéssemos uma relação estritamente profissional no hospital, a posição dele como um cirurgião respeitado tinha peso. Ele tinha falado com a minha supervisora sobre o meu cuidado excepcional com os pacientes, citando a própria experiência dele e as observações da minha ética de trabalho. Foi uma gentileza que eu não esperava, mas que apreciei profundamente. A Alana inicialmente tinha lutado com a conexão entre o noivo dela e eu, com a insegurança dela se manifestando como cordialidade forçada durante os nossos primeiros encontros. Mas com o passar das semanas, e à medida que ela observava as nossas interações puramente profissionais, ela gradualmente relaxou. Durante o nosso jantar mais recente juntos, ela até mesmo pediu a minha opinião sobre detalhes do casamento, um gesto pequeno, mas significativo, de inclusão. O mais surpreendente de todos os desenvolvimentos recentes foi o meu retorno hesitante aos encontros amorosos. Depois de anos focando exclusivamente no Heitor e na minha carreira, eu tinha aceitado um convite para um café com um pai solteiro cuja filha estudava na mesma escola do Heitor. Nada sério ainda, apenas uma conversa agradável de adultos com alguém que entendia as complexidades da maternidade solo. Mas representava outro passo na minha jornada contínua. Outra área onde eu finalmente estava me permitindo possibilidades além da mera sobrevivência. Ao longo desses meses de reconciliação familiar e de crescimento pessoal, eu frequentemente refletia sobre a estranha reviravolta do destino que tinha trazido o Renato para a minha vida profissional e depois, inesperadamente, para o meu círculo familiar. Aquela atribuição aleatória para o quarto 414 tinha colocado em movimento mudanças que eu nunca poderia ter previsto. A dolorosa verdade era que a minha família poderia nunca ter reavaliado o julgamento deles sobre mim se uma voz externa de autoridade não tivesse forçado a questão. A posição do Renato como médico e como futuro membro da família deu às palavras dele um peso que as minhas, apesar de anos da mesma mensagem, nunca tinham tido. Havia uma lição ali sobre as vozes que a nossa sociedade valoriza e sobre a verdade que é considerada aceitável. No entanto, eu não podia me deixar levar pelo ressentimento. O catalisador pode ter vindo de fora, mas a cura que se seguiu exigiu a participação de todos, incluindo a minha. Eu tive que estar disposta a aceitar as ofertas de paz, a permitir o crescimento e a mudança, a acreditar que as pessoas poderiam evoluir para além dos preconceitos delas. A jornada não estava completa. Certos parentes permaneceram distantes, desconfortáveis, com a narrativa em mudança da família. Algumas relações levariam anos para se reparar totalmente, se é que se reparariam. Mas pela primeira vez, desde o nascimento do Heitor, eu me senti totalmente vista pela minha família. As minhas duplas identidades como mãe e enfermeira foram reconhecidas e respeitadas, em vez de serem vistas em oposição uma à outra. O que mais me surpreendeu sobre essa reconciliação foi como ela afetou a minha vida profissional. Com o peso do julgamento da família levantado, eu encontrei uma nova confiança no meu papel de enfermeira. Eu falava mais em reuniões de equipe, me oferecia para posições em comitês que eu teria evitado antes, e orientava novos enfermeiros com uma segurança maior.
A validação externa pareceu desbloquear capacidades que eu sempre tive, mas que raramente acessava. O reitor também floresceu com a expansão do círculo familiar dele. Sempre uma criança confiante e capaz, ele agora tinha mais adultos que celebravam as conquistas dele, nutriam os interesses dele e ofereciam diversas perspectivas sobre o mundo. Ele desenvolveu rituais especiais com cada membro da família. Projetos de construção com o tio Sérgio, trabalhos de jardinagem com a minha mãe, aulas de história com o meu avô, experimentos de culinária com o Gabriel. Observando-o formar esses laços, às vezes eu sentia uma pontada agridoce, me perguntando o que mais ele poderia ter perdido durante aqueles anos de distância da família. Mas eu me recusei a ficar pensando no arrependimento. Nós não podíamos recuperar o passado, apenas moldar o futuro. Uma noite, enquanto eu o colocava na cama, ele olhou para mim de forma pensativa. Mãe, por que nós não víamos tanto a vovó e o vovô antes? A pergunta me pegou de surpresa. Nós nunca tínhamos discutido o afastamento da família diretamente, já que eu queria protegê-lo daquela dor em particular, mas ele era observador, e o aumento repentino da presença da família não tinha escapado à atenção dele. Às vezes, os adultos têm desentendimentos, eu disse com cuidado, e às vezes leva um tempo para eles resolverem as coisas. O Heitor considerou isso. Tipo quando o Rafael e eu brigamos por causa do balanço, mas depois descobrimos que nós podíamos revezar. Eu sorri com a comparação simples, mas precisa dele. Exatamente, bem assim. Eu fico feliz que vocês resolveram, ele disse, bocejando. Eu gosto de ter uma família grande. Enquanto eu apagava a luz dele, eu refleti sobre a profunda sabedoria na avaliação infantil dele. No final, não foi isso que todos nós fizemos? Encontramos uma forma de nos revezar, de compartilhar o espaço, de acomodar diferentes perspectivas sem diminuir o valor de ninguém. A lição que eu levo adiante desta jornada inesperada de reconciliação familiar é multifacetada. Eu aprendi que se você se mantém firme na sua verdade, eventualmente você força os outros a verem, mesmo que o tempo não seja o que você esperava. Eu aprendi que o julgamento das pessoas muitas vezes reflete os próprios medos e inseguranças delas, em vez da sua realidade. Eu aprendi que ser mãe solteira tinha me dado uma força que eu nunca soube que possuía. Uma resiliência que me serviu em todas as áreas da vida. Mais importante, eu aprendi que a família, seja unida por sangue ou por escolha, é definida não pela estrutura dela, mas pela capacidade dela de amar, de crescer e de se apoiar mutuamente. A minha família não tradicional de 2 sempre foi completa nas formas que realmente importavam. A adição da família ampliada enriqueceu as nossas vidas, mas não as legitimou. Nós já éramos legítimos, já éramos completos. Enquanto eu sigo em frente neste novo capítulo, eu levo comigo o conhecimento de que às vezes a vida fecha um ciclo de formas que nós nunca esperamos, que aqueles que julgam mais duramente muitas vezes entendem menos e que os nossos maiores desafios podem se tornar as nossas maiores fontes de força. Se nós tivermos a coragem de continuar a seguir em frente com o coração aberto. Você já experimentou um momento em que a perspectiva de alguém sobre você mudou completamente? Como você se sentiu e o que você aprendeu com isso? Eu adoraria ler as suas histórias nos comentários. Se esta jornada de reconciliação familiar ressoou com você, por favor, curta e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre superar o julgamento e encontrar força em lugares inesperados. E se você conhece alguém que precisa ouvir que o caminho não tradicional dele tem valor, por favor, compartilhe este vídeo com ele. Obrigada por fazer parte da minha jornada. E lembre-se, o seu valor não é definido pela percepção dos outros, mas pelo amor e pela compaixão que você traz para o mundo.